Deputado, essa manifestação agora em Brasília, a gente sabe, teve uma manifestação em Copacabana, no Rio de Janeiro, que tem uma facilidade de público, né, muito grande. São Paulo, então, na Avenida Paulista, nem se fala. Fica muito cheio. A gente acompanha pelo pleno, eu tive lá cobrindo, a gente olha assim, é um mar de gente, você não vê onde termina, não vê asfalto. A gente sabe que existe uma dificuldade, até geográfica, de você trazer público em massa para Brasília. Por que essa manifestação foi marcada a toque de caixa? Foi marcada numa medida urgente, me parece, porque foi uma convocação já para a próxima semana. Por que em Brasília e por que tão rápido nesse momento? É hora de agir? Não, é hora de agir com certeza. Veja, a Débora acaba de ser condenada a 14 anos de prisão. Qual foi o crime dela, meu Deus? Escrever em uma estátua "Perdeu o Mané", que é uma frase do ministro Barroso, sabe quanto tempo levou para se corrigir esse atentado terrível? 4 minutos e um pouco de água e sabão. Foi isso o que o servidor do STF levou de tempo para corrigir o que a Débora fez. Então, eu quero salientar, nesse momento, a sobriedade, a coragem e a independência do ministro Fux, que foi o único que condenou ela por aquilo que ela fez. Ela foi acusada aqui, por associação criminosa armada. Qual que é a arma dela? Um batom? Ah, não, mas tinham outras pessoas que estavam armadas. Quem? Mais uma coisa, é possível criar, no que a gente chama no direito, um nexo de causalidade entre as pessoas que estariam armadas e a Débora? A Débora sabia disso? É claro que não. Não existe nada dentro do arcabouço acusatório que leve a essa conclusão, o que mostra o absurdo da acusação. Depois, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Atribuir isso a Débora é a coisa mais absurda do mundo. E aí, golpe de Estado, igualmente absurdo, porque não tinha nenhum presidente da República em Brasília naquele dia para sofrer um golpe, e ninguém faz golpe de Estado com batom, caramba! Que coisa mais estapafúrdia! E, por fim, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio público. No caso, o Fux colocou aqui, destruir, inutilizar ou deteriorar bens especialmente protegidos por lei. Condenou ela há pouco mais de um ano, como ela já está mais do que isso, né, infelizmente presa, ela já seria posta em liberdade. É importante salientar quem são as pessoas que, em tempo de tirania, têm a coragem de agir da maneira correta. Então, a gente precisa reconhecer o que o Fux fez. Mais uma coisa, quando essa prisão foi realizada dos manifestantes do 8 de janeiro, por causa de alguns poucos vândalos, a gente sabe que a esquerda já fez muito pior com o MST em diversos momentos, isso aconteceu, eu creio, por uma estratégia do governo. Eles não queriam que as ruas continuassem sendo mobilizadas com a quantidade imensa de população, porque isso gera um constrangimento a nível internacional. Não tem como você falar que o governo está indo bem, não tem como você falar que existe uma unidade na nação com esse tipo de manifestação acontecendo. Caíram do cavalo. De lá para cá, desde o início do governo Lula, já foram 5 manifestações, todas com sucesso de público. A última, quando o presidente falou a questão do discurso popcorn, ice cream, que foi até eu que coloquei em inglês a pedido dele, foi simplesmente um discurso que reverberou no mundo inteiro. Nós precisamos, simbolicamente, voltar para Brasília. Mostrar para essas pessoas que nós temos coragem, que nós, sim, somos patriotas e que a nossa liberdade importa mais do que a nossa própria vida. E que liberdade é mais importante do que a liberdade de expressão? Vamos garantir os nossos direitos. Agora, eu gosto de falar especificamente da figura do presidente Bolsonaro, por quê? Porque ele é minha referência. Eu não teria me tornado político se não fosse através do exemplo heróico de Jair Bolsonaro. Um homem que esteve num antro de corrupção, que é o Congresso Nacional, por mais de 30 anos e conseguiu ser citado no Mensalão por Joaquim Barbosa como o único parlamentar do partido que não recebeu propina, que não recebeu um centavo do Mensalão. Um exemplo de honestidade. E agora se torna um exemplo também de heroísmo. Quantas pessoas continuariam lutando pelo país e se jogando nos braços do povo depois de sofrer uma facada que levou ele a fazer 7 cirurgias, aonde já se viu intimar o homem dentro da UTI? Isso não acontece nem mesmo em guerra. Você pegar o exemplo da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, o ambiente do nosocômio, o ambiente hospitalar, sempre foi respeitado, inclusive por pactos de direitos humanos que o Brasil é signatário.
dentro do aspecto jurídico, eu sou formado em direito, sou advogado, nós sabemos que na pirâmide da importância das leis, logo abaixo da Constituição está os pactos de direitos humanos, que são pactos supralegais, ou seja, eles estão acima da legislação brasileira. O STF não está só rasgando a Constituição, ele está rasgando todos os pactos de direitos humanos que o Brasil é signatário, através da figura do ditador. Tá? Tem que ter coragem para falar o nome. É ditador, é tiranete. Alexandre de Moraes. Esse homem é uma desgraça para o Brasil. Tá bom? É uma desgraça. E ele vai lá e faz isso contra o Bolsonaro. Eu já tive a oportunidade de comentar com o presidente. Presidente, eu me preocupo com a sua vida. O próprio Bolsonaro fala que eles querem prendê-lo para matar. É para tirar a vida dele, porque já que, pelo visto, a primeira tentativa não deu certo. Nós estamos falando de um sistema que matou o Celso Daniel. Nós estamos falando de um sistema que matou o Toninho do PT. Se tem até companheiro morrendo, não vai tentar matar a oposição? É lógico que vai. Então, nesse momento em que o Bolsonaro ele chama a população brasileira e coloca mais uma vez a sua vida em risco ao fazer isso, para essa manifestação, o que a gente tem que fazer é assumir essa mesma coragem, ir lá e participar dessa manifestação. Eu estarei presente no dia 7 de maio, às 16 horas, lembrando o local, tá, gente? É na Torre de TV. Deputado, o senhor acabou de manifestar aí a sua admiração pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, e eu te pergunto qual é a expectativa de um ato sem o maior líder da direita no Brasil, porque ele está hospitalizado. Como o senhor vê esse ato sem a presença física de Jair Bolsonaro? Eu vejo que tem a presença moral. A convocação saiu de Bolsonaro. Ele fez questão, ela inicia a convocação com um vídeo do presidente Bolsonaro chamando. E todo mundo sabe, coragem para ele não falta. Se ele não vai porque ele está se recuperando de uma cirurgia de 12 horas, né, para tentar, mais uma vez, colocar o intestino dele numa situação funcional, depois dele ter sofrido um atentado à faca. Quem que saqueou o Bolsonaro? Quem que foi lá e cometeu esse ato bárbaro, essa tentativa de homicídio? Um ex-filiado por 7 anos. Gente, 7 anos não são 7 dias, tá? 7 anos ao PSOL, o partido mais contraditório do Brasil. Porque se tem uma coisa que não combina é socialismo e liberdade. A história e os países ao decorrer do século XX, onde caíram na mazela do socialismo, sabem muito bem disso. Hoje, com esse desgoverno do PT, o Brasil enfrenta o maior atentado contra a sua liberdade de expressão. Querem restringir rede social, querem impedir movimentação política. Se você fizer movimentação, o povo hoje tem medo de ser preso. As pessoas têm medo de falar o nome de quem é o tirano da República, né? Muito mais do que o cachaceiro de 9 dedos. É sim o tirano da República, o ministro Alexandre de Moraes. Eu vou sempre repetir o nome dele. O que está destruindo esse país se chama Alexandre de Moraes, então a gente tem que falar o nome da pessoa. Foram lá intimar o Bolsonaro. O que queriam? É o STF que está te intimando. Sabe por que eles falam STF, Marcos, Munique? Eles falam STF pelo seguinte motivo. Eles querem falar que é uma instituição republicana. Porque se você fala do STF, você está atacando uma instituição republicana que tem fundamento constitucional. Mas espera aí, instituição republicana não para de pé sozinha. Quem está liderando esses abusos é o ministro Alexandre de Moraes. A gente tem que focar na figura dele. Ele é o grande líder nefasto, tiranete, por trás de tudo isso. E a gente precisa falar. Isso precisa ser dito. Porque se eu sou deputado e não falo, enquanto nós temos aí pessoas inocentes como a Débora sendo presas com seus filhos, clamando pela presença da mãe, órfãos de pais vivos. É isso que a gente está tendo no Brasil hoje. Se a gente tem o caso do Clezão, que já tombou morto, o que mais a gente tem que esperar para ter coragem, para confrontar o problema? Aonde está a coragem do Senado Federal? O que está acontecendo com os nossos senadores que têm o dever constitucional de colocar freio aos demandos do STF? Me vem uma entrevista de Davi Alcolumbre e de Hugo Mota falando que o STF sinalizou positivamente para tentar uma lei para amenizar as penas, mas que não vai ser anistia. Isso é esculhambação completa da independência entre os poderes, do sistema de freios e contrapesos que deveria reger constitucionalmente
a República Federativa do Brasil. Tem que mandar esses ministros do STF calar a boca. Juiz não tem que ser opinador político. A opinião de um juiz, de um ministro do STF, deve ser algo completamente, não apenas dispensável, deve ser rechaçada. Porque o dever constitucional deles é aplicar a lei e não virar opinador político. Vocês do Pleno News, vocês podem opinar o que quiser. O ministro do STF não. O ministro do STF tem que calar a boca e aplicar a lei. Agora não vai ter homem de coragem para falar isso? E aí, o que está em jogo? É a nossa liberdade. A liberdade, ela é conquistada a duras penas. A história nos ensina que o preço da liberdade é o caríssimo sangue dos heróis. Agora, para perder ela, gente, é fácil. E você vai perdendo em doses homeopáticas, até que chega um momento que você já não consegue mais reconhecer o seu país. Foi isso que aconteceu na Alemanha nazista. Foi isso que aconteceu na Rússia comunista. É isso que acontece hoje na Venezuela, infelizmente. Pela camisa da seleção brasileira, você já sabe que é isso que está acontecendo com o Brasil. Deputado, antes da gente se despedir do senhor, tem alguns comentários aqui e eu vou passar para o senhor, que é o seguinte. Senador em 2026, o senhor pretende vir a senador? Essa decisão está sendo avaliada pelo presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro é o dono do capital político do Partido Liberal, que jamais teria se tornado o maior partido do Brasil sem a pessoa do presidente Jair Bolsonaro. Eu sou bolsonarista. Eu acredito no presidente Bolsonaro, eu reconheço o exemplo heróico dele como líder da nação. Não existia direita antes de Jair Bolsonaro, não tinha Caporeso ocupando cargo público e dando opinião política antes de Bolsonaro. Então, o que acontece? O presidente sabe que eu estou à disposição. Se ele achar que eu devo assumir essa responsabilidade de Senado em Minas Gerais, já que meu nome, graças a Deus, eu agradeço a população por isso, aparece forte. Eu estou muito bem nas pesquisas, estou bem à frente do cara que foi o candidato do Lula à Prefeitura de Belo Horizonte, que também é um postulante ao Senado, então já estou bem na frente dele, e já mostra que a nossa população tem sim trilhado o caminho da direita, o caminho do conservadorismo, e que, graças a Deus, para minha felicidade, eu estou sendo um bom representante nesse sentido, porque senão meu nome não apareceria onde apareceu nas pesquisas. Mas seja ocupando uma vaga no Senado, seja concorrendo aí como pré-candidato a deputado federal, eu vou seguir servindo. E, novamente, se o Bolsonaro me escolher, não vai ter oba-oba. Isso tem que ser um sacerdócio. A pessoa que vai ocupar um cargo no Senado e que tem disposição para confrontar os principais problemas que o Brasil enfrenta hoje, prepara o lombo, porque vai vir perseguição. Não vai ser um mar de rosas, tenho certeza disso. Só não vai ser assim se a pessoa se acovardar. E eu acho interessante, porque é muito importante o que eu vou falar aqui agora, Monique, Marcos. A população, em geral, sempre fala o quê? Que para a gente conseguir resolver o problema do Brasil, lá em Brasília, a gente precisa eleger deputados e senadores que não tenham o rabo preso. Eu vou além. Isso é importante? É importante, sim. Mas, gente, qual que é o rabo preso que Bolsonaro tem? Olha a perseguição jurídica, a guerra, o lawfare state, que o presidente Bolsonaro está sofrendo hoje. Inocente. Não interessa se você tem o rabo preso ou não. Ainda que você não tenha, vão inventar alguma coisa para te perseguir, porque é isso que eles fazem. Então, o bom filho, ele não foge à luta. Essa é a realidade. Se você quer se candidatar para defender os valores de Deus, pátria, família e liberdade, para defender a verdade em um tempo de insanidade, você tem que ser, antes de qualquer coisa, corajoso. Você tem que ter disposição para morrer. Você tem que ter disposição para ser preso. Você tem que ter disposição para sofrer as mais terríveis perseguições. Porque é só assim que a gente vai vencer. Não dá para você colocar para cargo de deputado e de senador uma pessoa que na primeira pressão se acovarda. Porque a pressão dentro do jogo do poder é bruto. O jogo do poder é bruto. E esmaga como uma barata aquelas pessoas que não têm coragem. Perfeito, deputado. Muito obrigada mais uma vez por ceder um pouquinho do seu tempo aqui para o Pleno Time. E até a próxima. As portas estão sempre abertas. Obrigado, muito deputado. Obrigado. Eu peço que o pessoal acompanhe o nosso trabalho através do @CaporesoDM ou colocando Cristiano Caporeso nas redes sociais. Afinal de contas, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Parabéns a vocês dois pelo grande trabalho que vocês realizam. É muito importante. Gente, uma imprensa livre é fundamental para um país livre. Então, o Pleno News se destaca hoje nesse sentido. Eu quero deixar registrada aqui minha admiração
e minha parabenização pelo trabalho de vocês, tá bom? Obrigado. A direita Muito vive. Obrigada.